2022 chegou e você tá aí mais um ano sozinha, iniciando o ano sozinha, né? Solteira, meu Deus, na sofrência. Jesus, não aguento mais. Até quando, Senhor, vou ficar para a titia? E aí você começa, né, a falar, bom, acho que eu não vou perder mais tempo, vou dar ouvido àquele crush que fica me irritando, mandando mensagem sempre, aquele contatinho, dá aquele beijinho na boca, não faz mal, né? Afinal, todo mundo dá. E você começa a dar ouvido à voz da sua carne e você pensa, eu não aguento mais, eu vou ceder essa tentação. E aí, Carol, o que eu faço? Como que eu fujo do pecado? Pelo amor de Deus, estando solteira, me ajuda. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fugir, menina, do pecado estando solteira e estando solteira, né? Porque do pecado a gente tem poucas ideias pra conversar com ele, a gente foge. Então, se você tem essa dificuldade, tá passando perrengue aí, vem segurando minha mão porque eu vou te ajudar nessa missão. Desde quando o pecado entrou no mundo, a gente teve que aprender a lidar com ele, não é mesmo? Todo mundo passa um perrengue aí de lidar com o pecado, mas nós, filhos de Deus, nós não somos escravos do pecado, nós somos escravos do Senhor, não é mesmo? Então é um pouco diferente aí o Paranauê, mas infelizmente a gente tem que lidar, vamos ter que lidar com isso até o dia que nós viveremos com o nosso eterno Jesus lindo, maravilhoso, cheiroso. E o pecado, gente, ele é tudo que denigre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Por exemplo, o pecado que denigre o nosso corpo é um vício, por exemplo, um vício numa bebida. A gente sabe que virar o caldo, encher o caldo, né, ficar doidão lá não vai nos levar a um caminho próspero, não é mesmo? Nem para nossa saúde, nem para os nossos familiares, nem para os nossos amigos que estão em volta de nós. Então, esse é um pecado do vício, por exemplo. Um pecado na alma é quando a gente se envolve, por exemplo, num relacionamento com uma pessoa casada. Tanto ali a gente está em pecado, né? A gente está denegrindo, ofendendo a Deus, né? Ofendendo o nosso corpo físico, de forma física, mas também contra a nossa alma, as nossas emoções, porque aquilo não nos faz bem. E um pecado contra o espírito, por exemplo, é quando a gente fala mentiras, porque o nosso Deus, o nosso Pai, é o Pai da verdade. E o da mentira a gente sabe quem é, né? E quando a gente mente, a gente entristece o Espírito Santo e peca aí contra o nosso espírito, certo? E algumas vezes a gente dá umas desculpinhas, umas justificativas pra pecar, não é mesmo? Tipo, estou solteira há muito tempo, né? Acho que não vai fazer mal dar um beijo na boca, afinal não vou estar fazendo só um beijo, né? Por que não ouvir a voz do contatinho lá? Por que não dar uma saidinha com ele, uma escapadinha, uma fugidinha no cinema com ele? Não vai fazer mal nenhum, imagina, né? Ou, eu tô sozinha já há muito tempo, né? Eu vou entrar naquele sitezinho só pra ver como é que é, né? Naquele sitezinho lá pra ver como que é o rally rola, as coisas lá, né? Não faz mal, é só uma vez só, não vai dar nada. Sei. Então assim, gente, nenhum de nós, seres humanos, estamos livres de cair nas tentações do pecado, mas existem formas sim de nós escaparmos, lidarmos, fugirmos com isso. Afinal, o tempo aí de solteirice é um tempo muito proveitoso que nós temos que desfrutar esse tempo na presença do Senhor, servindo, fazendo mil coisas, né? Ocupando a nossa cabeça com coisas boas que vão edificar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para que no momento adequado, no momento certo, a gente venha desfrutar também da fase do relacionamento. Então, como vocês sabem, como sempre nesse canal eu trago a minha parceira, minha querida, meu manual da vida, a Bíblia. Vamos aprender hoje a escapar, fugir do pecado aí, né, enquanto solteira, como exemplo do querido José. Gênesis 39, do 10 ao 12, diz o seguinte: a mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Então vamos lá, né, gente? José, a história de José, lindo, querido, cheiroso, maravilhoso, governador do Egito, né? Mas que passou um perrengue até chegar a ser governador, menina, que você não tá ligado, mas depois você pode ler a história aí completa de José. Mas ele era um jovem bonito, um jovem trabalhador, um jovem aí atraente, muito provavelmente por ter chamado a atenção da esposa de Potifar, né? Porque acredito eu que tinha muitos outros homens ali, que ela poderia ter olhado ali, né? Com os olhos de serpente dela, mas ela quis José. Então
Então, provavelmente era um menino bonito, trabalhador, que chamava atenção, tinha uma boa reputação. E aí a bichinha quis laçar ele. Mas José sempre teve o coração voltado a obedecer a Deus. Ele era obediente, ele queria agradar a Deus, ele tinha uma promessa na vida dele. Ele estava em busca em realizar, né, em viver o cumprimento dessa promessa. E só que José é homem, né, queridas? A gente sabe que nós mulheres, né, nós temos aí os nossos hormônios, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas os homens, eles têm essa luta mais inflamada aí contra os desejos da carne, por conta da quantidade de hormônios. Então José não era muito diferente disso. O inimigo, ele sempre tenta nos derrubar no nosso ponto fraco, não é mesmo? No caso, a maioria das vezes com os homens vai ser esse sentido de mulher, né? De ter relacionamento íntimo ali com a varoa. Então, baseado nisso, a gente precisa ter alguns cuidados aí com os pensamentos que a gente anda alimentando. Porque um pensamento alimentado, né, ele vira um desejo, que depois vira uma atitude, que é a concretização aí dessa vontade, desse desejo, muitas vezes da carne, não é mesmo? Até porque a Bíblia nos fala que o nosso coração é enganoso, e também fala lá em Tiago 1, do 14 ao 15, o seguinte: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Então olha só como a tentação, o pecado, ele é grave, e ele começa aqui, ó, na nossa mente. A gente precisa aprender a redirecionar os pensamentos que vêm na nossa mente e não alimentar esses pensamentos. Então, muitas das vezes, os garotos que têm pensamentos, né, pensam em sexo, muitas das vezes, isso é normal acontecer, né, porque é crente que agora você vai, oh, meu Deus do céu. Não, gente, isso é natural, né, do nosso corpo, da nossa humanidade. Só que a gente precisa aprender a redirecionar esses pensamentos para que eles não virem esse desejo e a gente, né, ceda aí à vontade dos desejos. Infelizmente, muitos desses desejos acabam se tornando pecado, e esse pecado acaba causando dores muito difíceis aí. Mas fica calma que eu vou te falar como redirecionar esses pensamentos, Carol, como assim, o que fazer, né? Socorro, me ajuda. Então eu preciso te dizer que a gente precisa ter o foco aí, se você tá passando por algo nesse sentido. Use José como exemplo disso, porque ainda que a tentação fosse muito forte na vida de José, ele não se rendeu. Então você consegue. Aqui a gente já quebra aquele mito de que, ai, a carne é muito forte, foi muito mais forte do que eu não consigo, não dá. Não, você consegue sim. Temos exemplos na Bíblia sobre isso. E José só conseguiu vencer isso porque ele se lembrou que o seu relacionamento com Deus era muito mais forte do que o pecado. A vontade de agradar, de obedecer a Deus era muito mais forte do que a tentação de ceder ao pecado. E isso você pode ver lá em Gênesis 39:9, que diz o seguinte: como eu poderia cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Então, por amor a Deus, José conseguiu vencer essa tentação, e essa é uma chave que você pode guardar aí. Quanto mais estruturado o teu relacionamento tiver com Deus, mais forte espiritualmente você vai estar para vencer a tua luta, a tua batalha contra o pecado. E a Bíblia nos diz isso lá em Tiago 4:7, que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, quanto mais você se submete a Deus, você busca Deus, você faz a vontade de Deus, mais longe do pecado você fica. Afinal, é a guerra, a carne contra o espírito, né? E aquela frase, né, com a foto do lobo lá: vence quem estiver mais alimentado. Então, quem você tem alimentado mais aí? Na prática, como fazer isso, Carol? Então, você tá lá solteira, né? De repente, deu uma vontade aqui de assistir um filme. Não é 50 tons de cinza que você vai assistir, não é mesmo? Evite assistir se a tua área florada é mais essa guerra que você tem, essa batalha contra a área sexual. Minha filha, você não vai ficar assistindo filmes, séries, né, que tem essa conotação sexual muito forte, né? Evite. Gente, eu vejo crente, às vezes, indicando séries assim que eu tenho pavor. Eu não sei o que acontece na cabeça das pessoas. Eu realmente tenho uma certa dificuldade de entender. Se você tem Netflix, bloqueia. Você tem uma opção lá que você pode bloquear e evitar, porque aí você nem vê, entendeu? Nem fica ali disponível para você assistir. Outra coisa que você pode fazer é evitar contatinhos com garotos que você sabe que se você der ali a oportunidade, o somebody love vai vir forte e você vai cair como um patinho e vai ceder à tentação. Então bloqueie, corte, muda de número, faça o que você tiver que fazer à sua altura para você não passar vergonha e não cair, não ceder à tentação do pecado. Outra coisa, evite ouvir músicas
né, de defraudação, de sofrência, que aí quando você abre a sua boca, você abre só pra reclamar, pra falar o quanto a vida do outro é melhor. Ai, porque a fulana já tá casada, já tem filho e tem 20 anos e eu aqui com 30 ainda não consegui nada, e aí você fica só gerando maldição, só profanando coisas horríveis sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida espiritual, não constrói nada, não edifica a sua vida. Então pare de ficar ouvindo música sofrência. Ouça músicas que vão edificar a tua fé, o teu espírito, vão te deixar bem feliz, do que você ficar ouvindo esses lixos aí em forma de música. Outra coisa, você precisa aprender a dizer não. Não é não, pronto, acabou. É não, entendeu? Do pecado, gente, a gente precisa lembrar disso. A gente foge, a gente não fica flertando. Então, não é não. Recebeu aquele convite que você sabe que vai dar uma mexida, uma tremida nas suas pernas, né? Uma mexida com suas emoções? Não. É não, não é não e pronto, acabou. Outra coisa, tem que se livrar de coisas que remetam ao seu passado. Uma vez teve uma experiência na igreja que eu fazia parte. A gente tinha uma reunião de meninas separadas dos meninos de segunda-feira, que chamava SOS. Ali a gente batia forte sobre assuntos bem pesados, né? Assuntos de confronto mesmo, confronto em amor, como por exemplo a área da sexualidade. E ali a nossa líder nos convidou a nos livrar de coisas do passado, que remetiam ao passado, de coisas, de fases da nossa vida do velho homem, né, que vivíamos na nossa natureza caída. E aí uma das meninas compartilhou ali com a gente que ela tinha muitas calcinhas guardadas, porque ela tinha muitos relacionamentos com caras, ela gostava de sair com caras mais velhos e embalada, e aí ela tinha muitas calcinhas ali que não eram apropriadas mais para a nova vida dela, né, que ela usava nesses momentos de intimidade com os rapazes lá da vida velha dela. E aí ela se livrou disso, e era algo que mexia com ela, o Espírito Santo falava com ela que ela precisava se livrar disso. Então olha só que coisa tão íntima, né, coisa pessoal, mas que ela sabia que deixar aquilo remetia a lembranças lá do passado e fazia ela alimentar desejos, né, pensamentos, desejos, vontades de pecar e de voltar àquelas velhas práticas. Então pensa aí, fale com o Espírito Santo, peça para ele te mostrar o que você precisa se livrar hoje do passado e que ainda tá te fazendo alimentar esses pensamentos. E você precisa, outra coisa, eu quero dizer, gente, crente precisa pensar também, nós cristãos precisamos pensar, buscar conhecimento. Tem meninas, meninos, eu recebo mensagem de pessoas que se martirizam, achando que ter desejos sexuais, pensamentos, né, relacionados a isso, vontades, é pecado, é um erro, meu Deus do céu. E não é assim, né, todos nós, Deus nos fez perfeitos. O que a gente precisa aprender e entender é que existe um momento certo da gente desfrutar desses momentos e o que fazer quando vem esses sentimentos, esses pensamentos, essas vontades, esses desejos. Então redirecione isso, meninos, vão pra academia, vão correr, vão fazer um esporte, vão extravasar esses hormônios aí de outras formas. Meninas, a mesma coisa. A gente precisa redirecionar isso, entender que vai ter um momento apropriado, desfrutar disso e que ter esses pensamentos não são ruins. O que não pode fazer é alimentá-los, certo? Então vai estudar sobre isso, compre livros sobre isso, que eu tenho certeza que vai te edificar e vai te ajudar nessa fase aí de solteiro e a lidar com as tentações. Então parece impossível, mas não é. Quando a gente tem um relacionamento bem construído com Deus, desenvolve esse relacionamento com o Espírito Santo, o Senhor nos ajuda a vencer as tentações, até porque Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus, ele foi o único que não pecou, essa foi a diferença, mas ele passou por tentações, e ele nos ajuda, nos ensina a passar por isso. Lá em Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16, diz o seguinte, ó: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, anote aí 4 armas para lidar com as tentações, baseado nesse versículo lindo, maravilhoso. Primeiro, fugir do pecado. A gente falou que com pecado a gente não flerta, a gente foge, certo? Então, recebeu aquela mensagem, não, ter aquela situação que você viu que o negócio ali vai dar ruim, corre, não tenha vergonha do que vão pensar, foge do pecado, você foge.
Segunda coisa, oração, construir esse relacionamento com Deus. Bora falar, Senhor, eu não estou aguentando, eu tô quase cedendo essa tentação, eu não aguento mais, Jesus, me ajuda, socorro. Seja sincera, Jesus quer a sua sinceridade, não a beleza das palavras, entendeu? Não, Ele quer a sua sinceridade, o seu coração, a sua verdade. Seja honesta com aquele que é o teu fiel amigo ali, teu amigo de verdade, que vai te ajudar nessas horas também. Terceira arma para você lidar contra aí o pecado, as tentações, é o jejum. Quando a gente jejua, a gente fala carne. Opa, agora eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero me concentrar aqui na voz do Espírito. Faça um propósito, faça um jejum, e que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito e vai te fortalecer na área espiritual, aí é você lidar com as tentações ou com o pecado, se você está enfrentando algo nesse sentido. E a quarta e última arma para você lidar com as tentações é buscar pessoas que te ajudam a se fortalecer espiritualmente. A gente precisa do outro, precisamos do outro, precisamos de pessoas que nos ajudem. Pare de guardar isso tudo para você e querer enfrentar tudo sozinha, porque você não vai conseguir. Não tenha vergonha de expor as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades para pessoas ou pessoa de confiança e que vai saber te ajudar. Porque todo mundo passa por tentações. Aliás, todos nós somos pecadores. Todo mundo vive fases difíceis e luta as suas batalhas. Então não tem por que você ter vergonha em querer se esconder, né? Ou ficar com receio de falar e de pedir ajuda, porque todo mundo passa por isso. E eu preciso te dizer que o pecado, ele gera prazer instantâneo, mas dores que poderão ser muito duras, muito pesadas, e poderão até ser eternas. O pecado, ele vai te trazer, depois do prazer instantâneo, sentimento de culpa, de tristeza, de vergonha, de humilhação, e vai enfraquecer e até às vezes fazer você perder o seu relacionamento com Deus. Não vale a pena de verdade. E muitas das vezes o pecado também leva à morte espiritual e às vezes até a morte física. Então não brinque com o pecado de verdade. O inimigo não tá aqui pra nos fazer feliz, não. Ele vem com a missão de nos destruir, mas o Senhor tem a missão de nos trazer vida. Ele deu a sua vida para que nós desfrutássemos da vida. O pecado, ele é uma prisão. E nós não somos escravos do pecado, nós somos filhos de Deus e nascemos para viver uma vida de liberdade. Então lembre-se disso. A obediência a Deus gera honra, gera alegria no espírito, na alma, no corpo. Então pense nisso. Lute, enfrente, vença o pecado. E se você perder uma batalha, levanta a cabeça, né? Foco no alvo que é Cristo. Continua caminhando. Olha só o que a Bíblia diz, gente, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, do 10 ao 11. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa das suas ações, indignação, temor, desejo de me ver. Aí no caso Paulo estava falando, né? Zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Então é o que eu falei, gente, a tristeza que ela provém de Deus, né, que é quando a gente se arrepende do nosso pecado e a gente aprende com o nosso erro, ela produz uma vida de colheita, de justiça e de paz, de transformação. A gente não continua a mesma pessoa, pelo contrário, você viu aí, né, que Paulo dá vários exemplos do que acontece. Agora, a tristeza que vem do pecado, da humilhação, do sentimento de culpa, né, da acusação, é a tristeza que resulta em morte. Então você tem a oportunidade de você escolher. Então escolha ser de fato livre, a viver a liberdade que Deus pagou lá na cruz para você viver, e viver uma vida como filha, como princesa do Senhor, como herdeira, como cordeira do Senhor, fazer parte do reino, de coisas maravilhosas que o Senhor tem para você, porque o pecado, com certeza, ele não é a verdade, não é algo que vai trazer um relacionamento abençoado, um relacionamento saudável, um relacionamento que vai edificar a sua vida. E para fechar com chave de ouro, vamos ler lá Gálatas, capítulo 6, do 7 ao 9, que diz: a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Começa aí, né? Ponto. Poderia ter parado aí. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá o Espírito da vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos.
Não desista. Mais uma vez, caiu, levanta a poeira, né? Dá a volta por cima, peça ajuda, chora aos pés do Senhor, busque ajuda, não passe por isso sozinha, porque eu tenho certeza que você vai vencer, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado. Comenta aqui se eu te ajudei com esse vídeo, se você tá enfrentando essa batalha aí, e a gente vai conversando, tá bom? Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai edificar a vida. Um beijo no seu coração, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!